Atenção, atenção, Sereto News chegando com as informações do Corinthians. Corinthians quer mais 2 reforços na janela. É isso mesmo. O Corinthians quer mais 2 reforços na janela. Reforços, reforços, reforços para o time do técnico Ramon Dias. Mudanças no time. Timão terá mudanças para o jogo contra o Fluminense neste sábado no Maracanã. Eu conto tudo para você agora. Sereto News chegando. Roda a vinheta, produção. Fala, rapaziada, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal do Sereto. Faça sua inscrição no canal do Sereto. Inscreva-se no canal, é de graça. Você não paga absolutamente nada para ser inscrito no canal. Inscreva-se no canal do Sereto. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Ative o sininho para receber todas as notificações. Quando tiver live nova, quando tiver vídeo novo. Amanhã tem live, hein? Depois do jogo do Corinthians contra o Fluminense, tem live do Acabou a Brincadeira, depois do Corinthians contra o Fluminense no pós-jogo, jogo do Maracanã, neste sábado no Maracanã. Deixe o seu like, apenas um clique para você, mas para a gente faz toda a diferença. É muito importante que você deixe o seu like e também é muito importante que você deixe o seu comentário. Faça o seu comentário aqui no canal do Sereto, você tem vez, você tem voz, eu leio todos os comentários, a sua opinião é muito importante para a gente. Em nome de Mais Ágil, tá precisando de dinheiro? Antecipe o teu FGTS agora mesmo. Fale com o pessoal da Mais Ágil e eles antecipam o FGTS para você. Na Mais Ágil, é mais ágil mesmo. É dinheiro na mão. É isso aí. Se liga aí no telefone da Mais Ágil. Eu vou deixar o link nos comentários fixados desse vídeo para você conversar com o pessoal da Mais Ágil. E Aposta Ganha. Aposta Ganha é o patrocinador oficial do canal do Sereto. Maiores diversões com bônus imperdíveis. No Aposta Ganha é assim. Você faz o cadastro com o meu link e você ganha R$5 de bônus para fazer a primeira aposta. Fazendo o cadastro com o meu link, você ganha R$5 de bônus para fazer a primeira aposta e para você conhecer o site. A Aposta Ganha. Aposte com responsabilidade. Aposte com moderação, porque o site é para maiores de 18 anos de idade. Muito bem, vamos falar do Corinthians. O Corinthians, do técnico Ramon Dias, que vai jogar contra o Fluminense neste sábado no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro. É isso mesmo. E jogo importantíssimo do Corinthians contra o Fluminense neste sábado no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro. Nem fale, né? É impressionante esse jogo, o tamanho desse jogo, os dois times na zona de rebaixamento, os dois times numa situação muito complicada. É um confronto direto da tabela do Campeonato Brasileiro. Ramon Dias está sorrindo, mas não há motivos para sorrir. O Corinthians está numa situação desesperadora no Campeonato Brasileiro. Tudo bem, vem de vitória na Sul-Americana, venceu o Bragantino pelo placar de 2-1, deu uma tranquilizada no time, vitória é sempre importante na Copa Sul-Americana, mas acontece que o que interessa para o Corinthians é o Campeonato Brasileiro. O Corinthians não pode ser rebaixado, né? O Corinthians tem que escapar desta situação e não pode nem pensar em perder pontos para o Fluminense. Vai ser um desastre se o Corinthians perder pontos para o Fluminense ou se perder para o Fluminense no Maracanã. Não pode perder de jeito nenhum. E com isso, o técnico Ramon Dias ensaiou uma escalação diferente para o jogo contra o Fluminense. Alguns jogadores que atuaram contra o Bragantino devem jogar nesta partida. O Corinthians encerrou a preparação para o jogo hoje, né? O jogo é amanhã às 9 da noite. E na última atividade antes do jogo, o técnico Ramon Dias esboçou o que pode ser a escalação do time para iniciar a partida. O treinador argentino, ele escalou, fez algumas mudanças em relação ao time que vinha disputando os jogos do Campeonato Brasileiro, né? Por exemplo, vai jogar provavelmente com 3 zagueiros. Ele deve jogar com 3 zagueiros. As principais novidades do time ficam do meio de campo para frente. O Mateuzinho e o Matheus Bidu devem ser titulares no time do Campeonato Brasileiro. O Mateuzinho na lateral direita, no lugar do Fagner, e o Matheus Bidu na lateral esquerda, no lugar do Hugo. Eles devem ser titulares dessa equipe. Também no ataque, o Pedro Raul aparece como novidade.
Pedro Raul, que jogou contra o Bragantino. Então é um time de jogadores que participaram da partida contra o Bragantino e que acabaram sendo aprovados pelo técnico Ramon Dias. O Pedro Raul vai formar a dupla de ataque com o Thales Magno. Então, um provável time do Corinthians para jogar contra o Fluminense, ele vai ter o Hugo Souza, o Kaká, o André Ramalho e o Félix Torres, jogando com 3 zagueiros, portanto, Kaká, André Ramalho e Félix Torres, Mateuzinho na lateral direita, Rian e Charles no meio de campo e Matheus Bidu na lateral esquerda. Rodrigo Garro, Thales Magno e Pedro Raul. Lembrando que o Corinthians não poderá ter o Ranieri está machucado, sofreu um estiramento na coxa, então não vai jogar. O Alex Santana também continua machucado, vai ficar mais tempo fora do time, e assim como o Yuri Alberto também não joga, o Yuri Alberto continua se recuperando, aliás, já em processo de transição. O Yuri Alberto está praticamente recuperado da questão das pedras na vesícula. Provavelmente na semana que vem ele já vai estar à disposição do técnico Ramon Dias. O Ramon Dias, que tem outras possibilidades de escalação, como o Breno Bidon, o Igor Coronado, o Giovani, o Pedro Henrique, possibilidades de jogadores que podem entrar no time, mas a escalação, repetindo a escalação, deve ser esse o time: Hugo Souza, Kaká, André Ramalho e Félix Torres, Mateuzinho, Rian, Charles e Matheus Bidu, Rodrigo Garro, Thales Magno e Pedro Raul. Esse deve ser o time do Corinthians para jogar contra o Fluminense neste sábado no Maracanã. Não pode perder, Coringão! Tem que vencer o jogo, Corinthians! Esse jogo é importante, é decisão de campeonato. E depois da vinheta eu falo mais do Corinthians e da possibilidade de reforços, de mais reforços do Corinthians. Muito bem, primeiro eu vou falar dos jogadores que já estão contratados, né? O Corinthians aguarda o Martinez e o Hernandes, e já está traçando planos para colocá-lo à disposição do técnico, o Ramon Dias. O Héctor Hernandes deve chegar amanhã aqui no Brasil. O Corinthians aguarda a chegada do Héctor Hernandes, deve chegar provavelmente amanhã. O José Martinez, o venezuelano, deve chegar na próxima semana. Os dois jogadores ainda resolvem pendências das mudanças, alguns detalhes burocráticos para realizar a mudança. A situação do Héctor Martinez é mais simples, ele está livre no mercado, né? O jogador depende apenas de questões pessoais para viajar, o centroavante já está na Espanha, vinha mantendo a forma física, monitorado por um profissional particular. Então o Héctor Martinez, que está livre no mercado, jogou no Chaves de Portugal com o Hugo Souza, goleiro do Corinthians, foi artilheiro no Chaves de Portugal. A última partida dele foi no dia 10 de maio. Né? Aí tem a questão do condicionamento físico, porque ele só jogou a última partida no dia 10 de maio, quando atuou 45 minutos no jogo do Chaves contra o Famalicão pelo Campeonato Português. Então é um período grande que ele está fora de jogo, que ele não está jogando. Então vai depender do condicionamento físico. Não sei se vai dar para chegar e jogar imediatamente no time do Corinthians. Outra possibilidade, o Corinthians aguarda com expectativa também a chegada do José Martinez. Por quê? Porque tem o Alex Santana e o Ranieri que estão machucados. Então, o Ramon Dias, ele deseja ter o meio-campista o quanto antes à disposição. O José Martinez vinha em atividade durante a pré-temporada do Philadelphia Union dos Estados Unidos. O volante entrou em campo 6 vezes no último mês, jogando 90 minutos. Em 13 de agosto, foi a última partida que ele jogou no dia 13 de agosto. O time norte-americano informou que o jogador não será relacionado para a partida contra o Mazatlán do México, ou seja, ele já está liberado para se apresentar no Corinthians. Né? O caso do Martinez é muito semelhante ao do Thales Magno, que chegou ao clube e precisou apenas de um treino para estrear com a camisa do Corinthians, e já jogou e já meteu 2 gols com a camisa do Corinthians. É importante dizer que os 2 jogadores só poderão jogar pelo Corinthians no Campeonato Brasileiro neste momento, porque na Copa Sul-Americana o Corinthians só pode inscrevê-los a partir da próxima semana. O Corinthians, que teve que desembolsar cerca de 2 milhões de dólares, 10 milhões de reais para contratar o Martinez em definitivo. No caso do Héctor,
o Corinthians, do Héctor Hernandes, né? O Corinthians não terá de pagar pelos direitos econômicos, porque, afinal de contas, o jogador está livre no mercado. José Martínez e Héctor Hernandes, os dois jogadores, as duas contratações do Corinthians, até agora, duas novidades do Timão. O Timão espera com expectativa por esses dois jogadores, mas vai ter mais contratações. Eu conto depois da vinheta. E a diretoria do Corinthians garante que o elenco não está fechado. O Corinthians já fez 7 contratações na atual janela, mas não descarta a chegada de novos jogadores. Mas as negociações dependem de uma análise profunda do custo-benefício, ou seja, do quanto o Corinthians vai gastar para ter os jogadores, afinal de contas o Corinthians não tem dinheiro. Mas de qualquer maneira, o Corinthians entende que o time ainda precisa de um lateral esquerdo, né? A prioridade é a contratação de um lateral esquerdo e de outro atacante com características de velocidade pela ponta. O Corinthians gostaria de contratar um lateral esquerdo e também um ponta direita. O clube andou se reforçando, mas depende aí das contratações, depende da possibilidade de mercado, porque o Corinthians investiu pouco mais de 43 milhões de reais em 7 jogadores nesta janela, né? O André Ramalho e o Héctor Hernandes são exemplos de atletas que chegaram sem custos dentro do clube. E afinal de contas, o Corinthians acabou contratando o André Ramalho, um bom jogador, né, sem custos. O Corinthians até agora contratou 7 jogadores nessa janela, o Hugo Souza, que veio por empréstimo, o André Ramalho sem custos, o Alex Santana, o Corinthians contratou por 13 milhões e 600 mil reais, o Charles, o Corinthians contratou por 10 milhões de reais, o Thales Magno veio por empréstimo 8 milhões e 200 mil reais, e se o Corinthians quiser ficar com o jogador em definitivo, vai ter que pagar 15 milhões de dólares. O José Martínez, o Corinthians vai pagar 10 milhões de reais, o Héctor Hernandes vem sem custos, então o total da janela, o Corinthians investiu 43 milhões de reais. O Corinthians ainda tenta, portanto, a contratação de um lateral esquerdo e também de um atacante de um ponta direita. Essas são as prioridades no time do Corinthians para tentar reforçar a equipe. O Corinthians garante que ainda não terminou o ciclo de contratações. Tem até o dia 2 de setembro para fazer essas contratações. Faça a sua inscrição no canal do Cereto. Inscreva-se no canal do Cereto, é de graça. Você não paga nada. Ative o sininho para receber todas as notificações. Deixe o seu like. Apenas um clique para você, mas para a gente faz toda a diferença. Deixe o seu comentário. Eu leio todos os comentários aqui no canal do Cereto. Me segue nas redes sociais, @CardoCereto no Instagram, @CardoCereto no Twitter. E faça parte do clube de membros do canal, porque no clube de membros do canal você pode fazer parte do grupo de WhatsApp do Cardo Cereto, tá bom? E agora você sabe, acabou a brincadeira. Continue no canal. Tchau!